da catástrofe ecológica que a guerra no Golfo está provocando. E para conversar, discutir esta questão conosco aqui hoje, estão os seguintes convidados. Aqui à minha direita está o biólogo e professor do Instituto de Biociência e do Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo, Godofredo Genofre. Aqui à minha esquerda, Paulo Artacho. Ele é professor do Instituto de Física e membro do Grupo de Estudos de Poluição do Ar, também da Universidade de São Paulo. Outro convidado do programa de hoje é o presidente do Centro Cultural Árabe, Murshid Omar Taha, que já esteve conosco em programas recentes, discutindo também essa questão da guerra no Golfo. Uma outra convidada é a atriz Andréa Richa. A Andréa, todo mundo sabe, participou recentemente da novela Pantanal. Portanto, suponho que tenha preocupações com a ecologia. Daqui a pouco ela vai dizer para nós o que pensa disso. Um outro convidado da produção para hoje é o jornalista do Jornal da Tarde de São Paulo, Randal Marques, meu velho amigo de longas lutas, hein, Randal? E, finalmente, também conosco o jornalista, escritor e comentarista internacional Ben Abraham. Muito bem. Eu logo de início, antes de nós entrarmos na questão dos efeitos e das possíveis consequências e de como se recuperar isso aí, tem uma questão que é preciso a gente começar a discutir logo de início. E eu vou colocá-la logo para o Murshid, que é a seguinte, coloco também para os outros integrantes da mesa, mas o Murshid fala primeiro, por favor, que é o seguinte, esta tragédia que está sendo notada no Golfo, a questão, o petróleo no mar, a nuvem negra, de quem é a culpa, Murshid? É o Iraque que está promovendo isso, não? Olha, segundo os meios de comunicação, os bombardeios feitos contra petroleiros iraquianos na costa do Kuwait provocaram o derramamento desse óleo. E também através dos meios de comunicação ficamos sabendo pelo Pentágono do que aviões dessa força de agressão atacaram postos de petróleo no Kuwait. Consequentemente, houve derramamento desse óleo. Agora, culpar o Iraque por esse derramamento é vender o peixe do jeito que realmente a imprensa norte-americana quer vender a humanidade. Então, dizer que esta mancha é culpa do Iraque não é verdade. Eu contesto, podemos discutir no decorrer do programa. Agora, se preocupar, de ponto de vista ecológico, com essa mancha, é realmente deixar de lado outros efeitos que essa guerra está provocando na ecologia. O que é ecologia? O conceito de ecologia é a relação dos seres vivos entre si e entre eles o meio ambiente. É muito mais catastrófico para a humanidade do que essa mancha são as 50 mil missões dessas forças agressoras contra o Iraque. Por exemplo... Murshid, explique, por favor, daqui a pouquinho. Sei. Eu quero ouvir agora a opinião do professor Ben Abraham, que você já desenvolve o teu raciocínio em seguida, porque nós conversamos antes, você já disse que está preocupado com a quantidade de voos e o próprio efeito ecológico que isso também causa lá. Evidente, mas a gente vai mas eu detalhar... gostaria realmente de completar esse raciocínio. Então vai. Porque veja bem, 50 mil missões, se cada missão matar um ser humano, sendo militar ou civil, são 50 mil mortes. Se matar 2 pessoas, são 100 mil mortes. Se matar 3 pessoas, 150 mil mortes. Esse é o lado realmente também ecológico, ou não é ecológico? Outro lado, a queima desse combustível de aviões, que faz com que chegue à atmosfera, além do gás carbono, o óxido de nitrogênio. Qual é o efeito do óxido de nitrogênio na atmosfera? Ele vai ter efeito na área do ozônio. E o que isso provoca? O que é a camada de ozônio? A camada de ozônio protege os seres vivos, os terrestres, contra os raios ultravioletas. E o gás carbônico? Ele vai ter efeito já muito discutido aí, o efeito estufa. Então temos que discutir realmente esses lados. O lado dos seres vivos, o lado desta mancha provocada pelo petróleo e da queima do combustível. Perfeito. É que essa preocupação, a preocupação ecológica em guerra é uma coisa que até hoje nunca tinha ocorrido, ocorreu agora. Não se pensava nesses termos dos efeitos, não só para o meio ambiente, como também para as pessoas. Professor Ben Abraham, por favor.
Primeiramente, eu gostaria de perguntar, esse debate aqui refere-se ao debate político sobre a guerra ou debate sobre o meio ambiente em geral? Respondendo ao Sr. Mushet sobre que os americanos bombardearam os petroleiros estacionados no porto de Kuwait, basta lembrar que Saddam Hussein, antes que ainda a guerra começou, ele ameaçou transformar todo o Oriente Médio, toda a Península Arábica, num inferno, poluir as águas, praticamente, como ele próprio disse, transformar tudo isso para extinguir toda a vida nesta região, inclusive afogar os americanos no seu próprio sangue. Caso fosse agredido. Sim, no caso fosse... Agora, eu não sei para quem acreditar. Ou acreditar ao Sr. Mushet, que disse que os americanos bombardearam os petroleiros e por causa disso houve esta poluição, este derramamento de petróleo, ou acreditar no Saddam Hussein, que ele ameaçou antes ainda que a guerra começou. Coisa lógica que todas as guerras é uma desgraça, que também é extermínio das pessoas, matanças, e não tem nenhum sentido porque a humanidade ainda não é madura para viver em paz e para desfrutar a vida dádivas que Deus nos deu. A destruição de vida vegetal e animal no nosso planeta é uma coisa mais preocupante que as guerras. As ambições pessoais, a sede de poder das pessoas, sede de poder através político ou através de econômico, causa muito mais prejuízos, por exemplo, através das suas fábricas, através das suas indústrias que ficam poluindo, que todas as guerras. Sou a opinião, eu sou a opinião, para que esse debate, no lugar um debate político, quem foi culpado ou quem não foi culpado da guerra, que também aceito o debate, também aceito qualquer desafio, que nós vamos aqui discutir o meio ambiente, ao discutir o futuro da humanidade. Perfeito, professor. Que está acontecendo. Esta é a minha opinião, que nós precisamos aqui discutir, colocando também uma guerra como parte disso tudo, não uma coisa principal, como o que está acontecendo agora no mundo contemporâneo. É impossível discutir o dano ao meio ambiente sem discutir o agressor também. Isso faz parte da nossa... Faz parte, mas não conversa. Faz uma parte principal. Nem, uma delas. Aí os senhores é que vão nos dizer para onde o que é mais importante nessa história. Eu hoje ouvi um amigo meu dizer o seguinte: eu não sei que fica todo mundo tão chocado com a imagem do o patinho, não é bem um patinho, era um mergulhão coberto de óleo, quando tem lá milhares de pessoas morrendo debaixo das bombas. Esse negócio de ecologia é coisa de poeta, principalmente num momento desse. Randall Marx, é coisa de poeta, não? Não. Eu acho que a ecologia, assim como o lado sangrento do morticínio de civis que não está sendo noticiado por ninguém, o sangue que está correndo nessa guerra está muito longe dessas imagens assépticas, dessas imagens higiênicas, totalmente limpas, uma guerra limpa, né? Parece um filme de ficção científica. Você só vê o laser subindo, descendo e não vê sangue, não vê desgraça. Eu concordo que a questão da ecologia, ela está sendo mais falada porque nós dispomos de mais dados acerca do que está acontecendo, ou seja, sabe-se pelo menos que quase 2 bilhões de litros de óleo foram jogados nas águas do Golfo e que alguns poços petrolíferos estão em chamas, jogando dióxido de carbono na atmosfera. Mas nós não podemos falar das mortes que nós não podemos testemunhar, ou seja, a televisão está censurada, temos apenas um lado, uma versão dessa guerra, infelizmente, mas a gente tem um relato da Cruz Vermelha Internacional, que, referindo-se aos 105 grandes conflitos que aconteceram de 1945 até hoje, ela calcula que o número oficial de mortos de todos esses combates, que é da ordem de 20 milhões de baixas oficiais, ou seja, de soldados mortos,
deva ser multiplicado por 2 ou 3 quando se leva em conta o fator ambiental, ou seja, a destruição da água potável, do solo, da agricultura, enfim, dos suportes de vida dessas populações. Eu acredito que, abstraindo-se o massacre que deve estar acontecendo na população civil iraquiana, essa guerra ela vai se estender ainda por todo o Golfo Pérsico, em função dos grandes derramamentos que aconteceram. E aí não se trata do mergulhão, da imagem do mergulhão, e sim de pescadores morrendo de fome por falta do que comer. Perfeito, Nadal. Eu queria registrar que também estão conosco mais outros 2 convidados para esse nosso debate de hoje. O engenheiro Roberto Padula, que é engenheiro ambiental da Petrobras, do Rio de Janeiro. E também conosco o deputado federal Fábio Feldman, do PSDB de São Paulo, e é reconhecido como defensor da ecologia no Congresso Nacional. Bem, deputado, podia fazer talvez a sua primeira intervenção a propósito disso aqui. Só que a André você manifestou vontade de interferir, depois quer falar? Porque quando ele falou em interesses econômicos, eu acho que na realidade tudo que acontece nesse nosso mundo é em função desse capitalismo selvagem que a gente vive, entendeu? Então eu acho que toda e qualquer devastação, inclusive essa guerra, as duas se ligam aí, nesses interesses econômicos. É isso só que eu queria ressaltar ali quando ele falou. Rondino, o que eu acho é que essa guerra e esse episódio do derramamento de petróleo inaugura uma nova era, em que a natureza passa a ser refém de um conflito como esse. Porque depois de uns anos para cá, em que se começou a discutir as mudanças climáticas globais, isso é, a mudança do clima no planeta num período de tempo muito curto, o que nós temos é um equilíbrio ecológico que esse sim está em jogo. Então o que eu acho que tem que ser registrado aqui é que não é apenas esse caso, que é o primeiro caso em que deliberadamente se usa a natureza como refém, embora haja toda uma polêmica de quem teria sido responsável. Nós podemos prever algumas outras situações. Por exemplo, em Goiânia nós tivemos poucos gramas de césio que causou um grande desastre. É só imaginar um conflito que esteja havendo aqui na região do hemisfério sul e de repente alguém, um protagonista nesse conflito, direto ou indireto, por exemplo, um grupo terrorista, que pega cápsulas de césio e lança cápsulas de césio num determinado local. Nós podemos, a partir de agora, ter danos de tal monta que eu acho que é esse o tema principal desse debate hoje na televisão. Isso é, daqui para diante, nós temos que imaginar que a natureza passou a ser refém. Inclusive, embora eu reconheça que as convenções internacionais elas são muito fracas, elas não têm eficácia, eu acho que nós temos, inclusive, que aproveitar a grande conferência de 92 no Rio de Janeiro para começar a discutir esses assuntos, porque, obviamente, nós vamos viver situações como essa futuramente. Nós estamos falando no Golfo, na questão do Golfo, mas muitos que estão aqui, nós sempre lutamos contra a bomba atômica no Brasil e a bomba atômica na Argentina. Era só imaginar um conflito aqui no Hemisfério Sul, na Guerra das Malvinas, quando havia um submarino nuclear, um acidente com aquele submarino que poderia comprometer toda essa região. Então eu acho que esse é o aspecto importante. Pela primeira vez a natureza passou a ser refém em termos Me permite discordar só um pouco desse ponto. Não é pela primeira vez. Na Guerra do Vietnã foram usadas bombas químicas, bombas desfoliativas, o agente laranja. Até hoje os campos da agricultura do Vietnã estão realmente irrecuperáveis. Quer dizer, não é essa guerra... Veja bem, você me desculpa, eu não estou colocando que não houve outros danos ambientais. O que estou querendo dizer é que, neste caso, deliberadamente, a natureza passou a ser refém. Quando se pretendeu se incrementar o efeito estufa, que é, ou se provocar um grande dano, se passou, na verdade, a se trabalhar em outra dimensão. Em primeiro lugar, a dimensão planetária, porque este problema no Golfo, ele não está circunscrito ao Golfo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é uma questão que é deliberadamente utilizada. Inclusive, no caso dos Estados Unidos, que você está usando, não estou justificando aqui, mas as grandes vítimas, além dos vietnamitas, foram os próprios soldados americanos que lá sofreram. Então, eu acho, o que eu quero dizer para você, é que eu acho que... Mas a natureza foi usada numa guerra... Todas as guerras elas usam. Desde a pré-história, toda vez que o inimigo chegava, ele botava fogo nos bosques para impedir que fossem construídas novas armadas, novas esquadras. Toda guerra significa, em última instância, um desastre ecológico. E o desastre ecológico é muito mais grave do que se pensa. O efeito das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki também quando ele simplesmente arrasa com os suportes de vida da população. Quer dizer, a natureza não sofreu nas bombas de Hiroshima e Nagasaki? Mas os gases que Saddam Hussein usou contra os curdos, as primeiras vítimas foi a vida
a vida, fomos animais que praticamente nem podemos usar máscaras de Mas gases, agora a são mais- diferença é que deliberadamente Sim, você também, está as guerras são cruéis. É que a diferença é que aqui, deliberadamente, você está tomando uma atitude que afeta o equilíbrio global do planeta. E é uma coisa planeta. consciente, né? Isto Eles é fazem deliberado. Isso conscientemente. nunca ocorreu Nunca anteriormente. aconteceu. Nunca aconteceu anteriormente, Feldman, visando o efeito que está sendo causado. vai lá. Gente, eu preciso interromper um pouquinho para a gente pedir um rápido intervalo, mas nós voltamos em seguida e vamos retomar a conversa. Voltamos em seguida, até já. A cidade